O que Jesus escreveu na terra? Você saberia dizer? A referência, ela se encontra em João, principalmente no capítulo 8, de 1 até 11. Com auxílio do livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 50, Por Entre Laços. Todo o tempo que Jesus passou em Jerusalém, ele foi vigiado. Nessa imagem ilustrativa, vemos que os sacerdotes estão observando para pegar um tropeço de Jesus e detê-lo por violência. Eles queriam, o objetivo deles era humilhar esse rabi galileu. No primeiro dia da festa, eles haviam perguntado: Você, com que autoridade você ensina? Sabe qual que era o objetivo deles? Era desviar a atenção para a autoridade deles próprios. Então Jesus respondeu assim, ó: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Isso está em João 7, 16 e 17. Jesus ele enfrentava esses fingidos, não respondendo o ardil que eles perguntavam, mas revelando a verdade vital à salvação da alma. A percepção e o apreço da verdade depende menos da mente que do coração. Foi o que Jesus quis dizer. É uma decisão que passa pelo coração. Depende mais do coração. Sabia disso? Muitos que estavam convencidos de que Jesus era filho de Deus foram transviados, foram desviados pelo falso raciocínio dos sacerdotes e rabis. E hoje acontece a mesma coisa. Muitos hoje em dia se acham enganados da mesma forma que os judeus estavam. Os mestres religiosos, eles leem as escrituras à luz de seu próprio entendimento e à luz das tradições. E o povo não examina a Bíblia por si mesmo, nem julga por si o que é verdade, mas renuncia ao seu próprio juízo e confia sua salvação aos guias. Isso é muito comum. As pessoas não confiam na percepção do Espírito Santo e passam a confiar nos líderes religiosos, nos guias religiosos. Hoje as pessoas têm a mesma problema. Os homens não são hoje mais favoráveis à verdadeira piedade do que nos dias de Cristo. Eles estão na mesma busca pelos bens terrestres, com negligência das riquezas eternas. Mesma coisa, as pessoas negligenciam as riquezas eternas e buscam os bens terrestres. E não é um argumento contra a verdade. Se poucas pessoas não estejam dispostas a aceitar a verdade. Ah, esse caminho não deve ser verdadeiro, não. Tão pouca gente segue. Não é argumento válido. Ou dizer, ah, o meu líder religioso não entende assim. Não, não é argumento. Não pode usar o argumento da autoridade. Então, Jesus, ao fim daquele dia, o que ele fez? Uma coisa que você precisa aprender. Ele saiu da cidade, foi para o sossego do olival, onde podia encontrar-se a sós com Deus. O segredo está aí. O segredo está na comunhão, na oração. E de manhã cedo ele regressou ao templo. Reunindo-se o povo em volta, ele sentou-se e pôs a ensiná-los. Mas Jesus estava ali ensinando ao povo e foi em breve interrompido. Um grupo de fariseus e saduceus, fariseus e escribas, trouxeram arrastada uma mulher aterrorizada e eles acusavam que ela havia transgredido o sétimo mandamento, havia violado. Ela era adúltera. Então disseram: a lei de Moisés nos manda que essas tais sejam apedrejadas. E você? Qual que é a sua resposta? O que dizes?
Sabe o que era? Era um laço para Jesus. Era um laço fundamente armado para arruinar Jesus. Por quê? Se ele absolvesse a mulher, ele seria acusado de desprezar a lei de Moisés. E se ele a declarasse digna de morte, ele ia ser denunciado aos romanos. Era simplesmente uma armadilha. Porque ele estaria ali assumindo a autoridade que era romana, somente romana. Jesus lia o coração de cada um que estava ali. Conhecia o caráter e a história de cada um deles. E a história da vida deles estava patente aos seus olhos. Aqueles homens haviam induzido aquela mulher ao pecado para armar um laço para Jesus. Sabia disso? Eles próprios haviam feito isso. Haviam levado aquela mulher ao pecado para preparar uma armadilha. Jesus não respondeu nada, ele se inclinou e começou a escrever na terra. Então as pessoas se aproximaram e começaram a ver o que estava sendo escrito ali. Sabe o que estava ali? Primeira coisa que eles notaram, o povo, que as pessoas que olharam para a terra ficaram pálidos, com medo. Imediatamente mudou o semblante delas. Ali estava escrito: os criminosos pecados, os criminosos segredos da vida deles. Quem olhou, viu o seu próprio pecado. Você fez isso e isso. Ficou bem claro para eles. Então eles tremeram. Nossa, o povo todo vai saber do meu pecado. Então, um a um, confusos, cabisbaixos, foram se afastando silenciosamente. Para aquela mulher, aquele episódio foi o início de uma nova vida. Ela passou a ter uma vida de pureza e paz, e ela agora devotou a sua vida ao serviço de Deus. Olha só, a mensagem final. Não é seguidor de Cristo aquele que desvia os olhos e se afasta daqueles que se desviou, deixando sem dar advertência. Os que são mais prontos a acusar os outros e zelosos de levar as pessoas à justiça são frequentemente na sua vida mais culpados que eles. Sabia disso? Aquelas pessoas que estão. A primeira coisa que elas fazem é fazer uma acusação. É levar para a justiça, é falar o que tem que fazer e fazer a acusação. Geralmente são pessoas mais culpadas que as pessoas que elas apontam como culpadas. Por quê? Porque os homens, eles aborrecem o pecador. Sabia? O homem aborrece o pecador, mas ama o pecado. Mas Jesus é o contrário. E quem segue Jesus é o contrário. Aborrece o pecado, mas ama o pecador. E esse será o espírito de todos que seguem Jesus. Ama o pecador e aborrece o pecado. O amor cristão, ele demora a censurar. Atenção, hein? O amor cristão, ele é tardio em censurar. Tardio. Pronto a perceber o arrependimento. Imediatamente ele percebe quando a pessoa se arrependeu. Imediatamente ele perdoa. Imediatamente ele busca animar aquele que se desviou a firmar os pés novamente na vereda da santidade e seguir o seu caminho. Que você possa seguir os passos de Jesus. Se você quiser essa mensagem, ele está disponível para você passar no seu grupo, nas suas redes sociais, na igreja, está à disposição. É só clicar no link na descrição do vídeo no YouTube.